Imagina que nós somos uma bonequinha de matrioska, com 7 versões dela. 7 bonequinhas, uma dentro da outra. A gente chama isso na apometria de acoplamento. Então, a menorzinha vai dentro de uma maiorzinha, de outra, até chegar na maiorzinha. Imagina que essas 7 são uma só, acoplada uma à outra. Essa aqui que a gente vê no espelho, a gente chama de corpo físico. São 7 corpos herméticos. E esses 7 corpos são formados pelo físico, o emocional, o energético, o emocional e o mental. Esses 4 são o que a gente conhece aqui nesse plano. Os outros, eles são etéricos, são astrais, espirituais, que são o astral superior, o búdico, que é nosso corpo de memória, e o Atma, que é o nosso corpo átmico, que é o eu superior, é o que a gente realmente é, consciência. O que a gente é, muitas vezes, fazer esses processos de despersonalização não é muito fácil, porque a gente cresce ouvindo que a gente é aquilo que a gente olha no espelho, que a gente é as nossas emoções, a gente é os nossos pensamentos, e isso não é verdade. Quando você está ensinando uma criança pequenininha a falar, a pedir as coisas, você fala assim, ela fala para você, mamãe, fulana quer água. Aí você fala assim, não, criança, você tem que falar assim, ó, eu quero água, porque a criança ainda não juntou todas essas bonequinhas e para elas tá separadinhas, então aquele corpinho tá desidentificado com o corpo dela, que é o real, que é a consciência, então é a consciência que pede a água. E ela fala assim, mãe, né, ou fulana, essa criança quer água. E o corpo físico só replica essa fala. Aí, quando a gente chega na fase adulta e vai estudar a espiritualidade, o que eles pedem pra gente fazer? Desidentificar. Porque é importante nós sabermos que cada parte nossa, aqui nessa experiência humana, ela é singular. Então, por exemplo, eu tenho esse corpo físico biológico, essa anatomia, porque é uma junção do DNA do meu pai e da minha mãe, mais lá dos meus avós, bisavó e tudo mais. O meu corpo de emoção é formado pelo formato em que eu fui criada no sistema emocional. As minhas emoções, elas são fruto do que eu senti quando eu era criança de 0 a 7 anos, isso que a psicologia fala. E o que eu penso sobre mim, a minha cosmovisão de mundo, o meu mental, como o meu mental funciona, também é um subproduto de parte dele, da experiência que eu vivi, né, de como eu fui formada e formatada, e também biologicamente, porque muitas doenças e padrões psiquiátricos também são derivados geneticamente, né? Tanto que agora se descobriu no último projeto Genoma a epigenética, né? Que estuda que traumas e emoções, elas ficam numa parte do DNA chamada telômero, e esse telômero guarda essas informações. Então, até traumas ficam registrados num códigozinho ali no telômero. Então, esses 3 corpos, o físico, o emocional e o mental, o energético também, né, que nós também somos formados por energia, e o mental, esses 4 corpos, eles são subproduto dessa experiência aqui, presente. E aí, só que a gente tem mais 3 corpos acima, que são o mental superior, o búdico, que é um corpo de memórias, e o átmico. Nesse corpo de memória, ele está registrado todas as nossas encarnações. E é por isso que quando a gente desacopla, por isso que eu dou o exemplo
da bonequinha de matrioska, que é como se a gente fosse tirando uma de dentro da outra. Quando existe esse desacoplamento, essas últimas 3 maiores são o que formata o que a gente é fora desse sistema da Terra. Então, o nosso eu sou, quem eu sou de verdade é o Atma, é a consciência, a pura consciência, que foi o que Jung tentou nos dizer no tempo que ele estava aqui. Nós não somos o que a gente sente, nós não somos o que nós pensamos, nós não somos o que a gente vê no espelho. Nós somos superiores. E aí entra uma parte importante da espiritualidade, que existem seres que conseguem acessar esse grupo desses 4 corpos e também ficar enviando informações, porque eles também estão nesse plano aqui, só que no plano astral, né, não físico, enviando informações aqui, muitas vezes de mentira, hologramas, né, e muitas vezes distorcendo. Por exemplo, um trauma significou X para mim. Essa entidade tem o poder de piorar a situação, sabe? De piorar esse trauma, que poderia ser uma coisa leve e bem dissolvida, bem resolvida, e piorar essa situação. O nome desses seres são os arcontes. Os arcontes eles são esses seres que são capazes de fazer, a Bíblia fala sobre eles em vários momentos, mas um versículo que eu lembro é sobre fazer ninhos na nossa cabeça. E eles, se você permite, eles fazem. E como você não permite? Tendo uma vida mais contemplativa, mais meditativa, mais espiritualizada e sempre fazendo um filtro das mensagens que chegam no seu cérebro, fazendo um filtro. E o que é isso? Né? Na terapia dialética comportamental, tem um padrão de 4 perguntas, que uma hora eu posso trazer aqui, que o que você pensa, você passa por esses 4 filtros e aí você chega a uma conclusão, se aquilo é realmente real ou não. Porque no frigir das emoções ali, quando você recebe uma informação, às vezes você processa ela como realidade e nem sempre é realidade. É fruto de imaginação, é fruto desses pensamentos, desses seres que ficam entrando na nossa mente. E eles vão penetrando porque a ideia deles em tomar esses 4 corpos é chegar no eu sou. É chegar nessa rede neural, que essa rede neural do eu sou vai levar a outros lugares. E o eu sou, ele está fora da barreira de frequência. E é isso que esses seres querem fazer. A barreira de frequência foi criada para aprisionar nós? Não, aprisionar os seres que estão contra as regras, nos causando dano, nos causando mal. E a ideia é formar uma grande rede de pesca para pegar eles. Com isso, a gente também acaba ficando preso e a gente só consegue sair da barreira de frequência através de muito treino para desacoplar essas 3 bonequinhas, as últimas bonequinhas, né, que compõem o eu sou, para fora, né, com consciência. Desculpa, com consciência. Então, esse é o padrão, principalmente para... Por que eu estudo essas coisas? Por que eu vou sempre atrás? Porque é importante, principalmente para as pessoas que já têm esse sistema degenerado, como o meu, fisicamente, biologicamente e comportamental, porque o transtorno de personalidade borderline é um transtorno formado pelo meio. Ele é um conjunto de situações que moldaram a minha mente para que eu acreditasse que o mundo era daquele jeito, era a minha cosmovisão, formado por traumas, formado por sistema familiar, modus operandi do sistema familiar, formou o TPB, o transtorno de personalidade borderline. Principalmente a sensação de abandono. O borderline, ele age nesse sentido, ele faz qualquer coisa para não ser abandonado, principalmente quando não está medicado e não tem consciência. Já o autismo, ele é genético, então foi passado no gene para mim como se fosse um defeitinho,
sistema operacional diferente, que a gente classifica como autismo, no meu caso, no nível 2 de suporte. Nesse sentido, só terapia realmente para trazer consciência e separar. Nesse sentido, é muito mais difícil para a gente viver, por isso que muitos de nós tentam ir de arrasta, porque a gente é muito mais difícil fazer esses filtros, sabe? Quando tipo um arconde nos ataca com pensamentos, é muito mais difícil a gente processar tudo isso, porque a gente tem um sistema de formatação deteriorado e um genoma deteriorado, uma estrutura genética deteriorada, diferente, que não funciona igual a maioria. Para a gente é muito mais trabalhoso, consequentemente muito mais doloroso e com isso a gente acaba tendo sérios prejuízos. Então, por isso que muitos de nós acabam querendo ir de arrasta, porque não, às vezes parece que a vida não compensa aqui, é muito mais difícil. E a gente sabe que esses seres, como a gente veio com uma missão para cumprir aqui na Terra, eles querem atrapalhar o máximo possível. E aí eles lançam mão dessas ferramentas, dessas desestruturas, vamos chamar assim, ou estruturas erradas, negativas, tal, para poder nos manipular e retardar o processo. Quanto mais problemas eles jogarem na nossa vida, melhor. Enfim, esse é o filtro. Eu queria compartilhar. Eu tô de cama porque eu fiquei no Hospital de Barretos com a minha irmã e todo mundo sabe lá como que é pesado o clima lá. Existe uma vampirização muito grande pelo sistema que tá lá, né? É um sistema de dor, é um sistema de sofrimento. Lá só vão pessoas que estão sofrendo muito. Então é natural que lá seja mais denso. E aí, mesmo indo ancorada, mesmo indo com meus sistemas de proteção, ficando em alerta, a gente acaba sendo vampirizada. Então eu tô de cama desde que eu cheguei, recompondo o meu corpo físico, recompondo o meu corpo energético e o meu mental para não sobrecarregar, para eu não entrar numa crise do autismo chamada shutdown. Então, por isso que eu tive esse tempinho aqui, tava conversando com o João Pedro, expliquei isso para ele, aí eu tive vontade de compartilhar aqui com vocês também. Se fez sentido para você, eu gostaria que você comentasse. Se ficou dúvida, eu também gostaria que você comentasse, porque sempre que possível eu quero compartilhar algumas coisas do que eu tenho estudado aqui.